Antes de começarmos, eu quero que você responda uma coisa nos comentários. Você sente que quanto mais tenta explicar suas intenções, menos as pessoas entendem você? Se isso já aconteceu com você, se inscreva agora no canal Poder Silencioso, porque hoje você vai entender uma verdade que poucas pessoas conseguem aceitar. Nem todo mundo merece explicações sobre sua vida. E talvez esse seja um dos maiores erros emocionais que a maioria das pessoas comete sem perceber. Elas explicam demais, justificam demais, tentam convencer os outros o tempo inteiro de que estão certas, como se precisassem da aprovação do mundo para finalmente se sentirem em paz consigo mesmas. Mas existe um problema perigoso nisso. Quanto mais você se explica, mais parece inseguro. Pense por alguns segundos. As pessoas mais fortes que você já conheceu provavelmente não passavam o tempo inteiro tentando convencer ninguém sobre quem eram. Elas simplesmente eram. Enquanto isso, pessoas emocionalmente frágeis vivem tentando controlar a percepção dos outros. Tentam justificar decisões. Tentam explicar sentimentos. Tentam provar boas intenções. Tentam convencer pessoas que já decidiram não entendê-las. E fazem isso porque têm medo. Medo de rejeição. Medo de julgamento. Medo de não serem aceitas. Só que existe uma verdade extremamente dura nisso tudo. Você nunca conseguirá controlar completamente a forma como as pessoas enxergam você. Nunca. E quanto mais cedo aceitar isso, mais livre emocionalmente você se torna. Talvez você esteja cansado justamente porque passou anos tentando carregar uma imagem perfeita diante dos outros. Tentando fazer todo mundo compreender suas escolhas. Tentando evitar mal-entendidos. Tentando impedir críticas. Mas pessoas vão interpretar você de acordo com as limitações emocionais delas. Não importa o quanto você explique. Não importa o quanto tente ser transparente. Quem quiser enxergar você da maneira errada, vai encontrar motivos. E é exatamente aqui que pessoas emocionalmente inteligentes fazem algo diferente. Elas param de desperdiçar energia tentando convencer o mundo sobre quem são, porque entendem algo extremamente poderoso. Silêncio também é inteligência emocional. Existe uma razão pela qual pessoas maduras falam menos sobre a própria vida. Elas aprenderam que excesso de exposição cria vulnerabilidade. Quanto mais os outros sabem sobre você, mais conseguem acessar suas inseguranças, mais conseguem manipular emoções, mais conseguem opinar, mais conseguem atingir sua paz. Talvez por isso tanta gente viva emocionalmente cansada hoje, porque transformaram a própria vida em uma explicação constante. Explicam por que terminaram, explicam por que ficaram, explicam por que mudaram. Explicam por que estão sofrendo. Explicam por que estão felizes. Como se o mundo inteiro precisasse aprovar cada passo delas. Mas pessoas fortes entendem uma coisa fundamental. Quem conhece o próprio valor não sente necessidade constante de justificá-lo. E isso muda completamente sua presença. Porque existe algo extremamente poderoso em alguém que permanece calmo mesmo sendo mal interpretado. Alguém que não entra em desespero tentando corrigir a opinião de todo mundo. Alguém que não perde noites tentando convencer pessoas que nunca estiveram dispostas a entender. Isso é força emocional. E poucas pessoas possuem. Porque o ego odeia ser mal interpretado. O ego quer controle, quer aprovação, quer reconhecimento, mas maturidade emocional significa aceitar que nem sempre você será compreendido. E tudo bem, porque paz interior vale muito mais do que aprovação temporária. Talvez seja difícil ouvir isso,
Mas algumas pessoas nunca vão enxergar seu valor. Não importa o quanto você explique. Não importa o quanto tente demonstrar boas intenções. E insistir nisso só destrói sua energia emocional lentamente. Pessoas fortes sabem quando parar de falar. Sabem quando o silêncio vale mais do que qualquer discussão. Sabem quando preservar a própria paz é mais inteligente do que vencer debates emocionais inúteis. E nos próximos minutos, você vai entender por que pessoas que falam menos sobre a própria vida costumam transmitir muito mais poder emocional. Existe algo extremamente estranho no comportamento humano. Quanto mais disponível emocionalmente você parece, menos as pessoas valorizam sua presença. E isso acontece porque o cérebro humano se acostuma rapidamente com aquilo que recebe em excesso. Talvez seja por isso que pessoas que explicam demais a própria vida acabam sendo vistas como emocionalmente frágeis sem perceber. Elas entregam acesso total às próprias emoções. Contam tudo. Justificam tudo. Tentam fazer os outros entenderem cada detalhe daquilo que sentem. Mas pessoas fortes entendem uma coisa extremamente rara. Nem todo mundo merece acesso à sua profundidade emocional. E talvez essa seja uma das habilidades mais importantes que alguém pode desenvolver na vida adulta. Aprender a proteger a própria mente. Hoje existe uma necessidade absurda de validação. As pessoas sentem que precisam compartilhar tudo para se sentirem vistas. Tudo virou exposição. Tudo virou explicação. Tudo virou necessidade de reconhecimento. Só que quanto mais você vive tentando ser compreendido, mais dependente emocionalmente se torna da percepção dos outros. E isso destrói lentamente sua paz. Observe pessoas emocionalmente independentes. Elas não vivem tentando convencer ninguém sobre quem são. Não ficam justificando escolhas o tempo inteiro. Não sentem necessidade constante de provar boas intenções. Porque entenderam algo muito importante. Quem realmente quer compreender você, vai perceber suas ações. Quem não quer, ignorará até suas explicações mais sinceras. Talvez por isso tantas pessoas vivam emocionalmente esgotadas. Porque passam a vida inteira tentando evitar julgamentos. Tentando controlar a forma como os outros interpretam suas atitudes. Mas isso é impossível. Sempre existirão pessoas projetando inseguranças em você. Pessoas distorcendo suas palavras. Pessoas criando versões erradas sobre sua personalidade. E tentar corrigir tudo isso é uma batalha emocional infinita. Pessoas sábias aprendem cedo que silêncio economiza energia emocional. Nem toda opinião merece resposta. Nem toda crítica merece explicação. Nem toda acusação merece defesa. Às vezes, a necessidade desesperada de se justificar revela muito mais insegurança do que inocência. E o mundo percebe isso rapidamente. Talvez você já tenha vivido algo assim. Quanto mais tentou explicar suas intenções, mais a situação pareceu piorar. Porque pessoas emocionalmente frágeis entram em desespero quando sentem que estão sendo mal interpretadas. Elas não suportam a ideia de não controlar a narrativa sobre si mesmas. Mas pessoas fortes entendem uma verdade extremamente libertadora. Você não precisa controlar todas as versões que criam sobre você. Porque no final, as pessoas enxergam aquilo que conseguem enxergar. E quase sempre isso tem mais relação com elas do que com você. Existe uma paz diferente em alguém que já não sente necessidade de convencer o mundo. Uma calma silenciosa. Uma presença firme. Como se aquela pessoa finalmente tivesse entendido que valor real não precisa ser anunciado o tempo inteiro. E isso assusta muita gente. Porque pessoas emocionalmente independentes se tornam difíceis de manipular.
Elas não entram em desespero para serem aceitas. Não imploram compreensão. Não correm atrás de aprovação. E hoje, isso virou raridade. Vivemos em uma geração emocionalmente cansada. Pessoas tentando desesperadamente parecer suficientes para os outros. Tentando provar valor o tempo inteiro. Tentando justificar a própria existência através da validação externa. Mas existe um problema cruel nisso. Quanto mais você precisa da aprovação das pessoas, menos paz encontra dentro de si mesmo, porque sua estabilidade emocional passa a depender de algo instável, a opinião humana. E opiniões mudam o tempo inteiro. Hoje alguém admira você. Amanhã critica você. Hoje alguém entende suas intenções. Amanhã distorce completamente suas palavras. Então, por que construir sua paz em algo tão instável? Pessoas sábias entendem algo diferente. Elas constroem valor interno. E quem possui valor interno não sente necessidade constante de defendê-lo. Talvez seja exatamente isso que cria aquela sensação de presença forte em algumas pessoas. Elas não parecem desesperadas para serem compreendidas. Elas apenas seguem em silêncio, enquanto o resto do mundo vive tentando explicar cada passo para não ser julgado. Mas o julgamento nunca vai desaparecer. Então existe uma pergunta importante que você precisa fazer a si mesmo. Quanto da sua energia emocional está sendo desperdiçada tentando convencer pessoas que já decidiram não enxergar você de verdade? Porque talvez o problema não seja falta de explicação. Talvez o problema seja insistir em ser compreendido por pessoas emocionalmente incapazes de compreender qualquer coisa além da própria visão limitada. E quando você finalmente entende isso, algo muda profundamente dentro da sua mente. Você começa a falar menos, explicar menos, reagir menos, e sem perceber, começa a proteger sua paz de uma maneira que poucas pessoas conseguem. A maioria das pessoas acredita que precisa ser compreendida para finalmente encontrar paz. Mas isso é uma armadilha emocional extremamente perigosa. Porque no momento em que sua tranquilidade depende da compreensão dos outros, você entrega o controle da própria mente para pessoas imprevisíveis. E pessoas imprevisíveis inevitavelmente decepcionam. Talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas vivem emocionalmente exaustas hoje. Elas passam a vida inteira tentando evitar interpretações erradas, tentando agradar, tentando parecer corretas, tentando justificar cada decisão para não serem julgadas. Mas existe uma verdade extremamente libertadora que poucos têm coragem de aceitar. Você não precisa explicar sua vida para todo mundo. Nem todo mundo merece acesso aos seus motivos. Nem todo mundo merece conhecer suas dores. Nem todo mundo merece entender seus planos. Porque muitas vezes, quanto mais você revela, mais abre espaço para opiniões desnecessárias entrarem na sua mente. E isso destrói sua clareza emocional lentamente. Observe algo importante. Pessoas emocionalmente fortes geralmente compartilham menos. Não porque sejam frias, mas porque entendem o valor da própria energia. Elas sabem que existem pessoas que não querem compreender você. Querem apenas alimentar a própria curiosidade. Querem apenas julgar. Querem apenas comparar sua vida com a delas. E entregar sua profundidade emocional para qualquer pessoa é uma das formas mais rápidas de perder paz mental. Hoje as pessoas falam demais porque têm medo do silêncio. O silêncio obriga você a conviver consigo mesmo. Obriga você a enfrentar inseguranças sem distrações. Obriga você a perceber o quanto ainda depende emocionalmente da aprovação dos outros. E poucas pessoas suportam isso. Por isso vivem se explicando,
como se cada justificativa fosse uma tentativa desesperada de serem aceitas. Mas pessoas sábias entendem algo extremamente raro. Você não precisa ser entendido por todos para ter valor. E talvez seja exatamente isso que diferencia indivíduos emocionalmente maduros de pessoas emocionalmente dependentes. Enquanto uns vivem tentando controlar a percepção dos outros, os outros simplesmente vivem. Sem excesso, sem desespero, sem necessidade constante de aprovação. Existe algo extremamente poderoso em alguém que consegue permanecer em paz mesmo sendo mal interpretado, porque isso demonstra segurança emocional, demonstra estabilidade, demonstra domínio interno, e poucas coisas transmitem mais força do que domínio emocional. Talvez você já tenha percebido isso intuitivamente. Algumas pessoas entram em uma sala e imediatamente transmitem presença. Não porque falam muito, não porque tentam chamar atenção, mas porque parecem completamente confortáveis consigo mesmas. E conforto interno é raro. Hoje a maioria das pessoas vive em guerra silenciosa dentro da própria mente, tentando provar valor, tentando parecer suficientes, tentando impedir rejeição. Só que quanto mais você tenta desesperadamente evitar rejeição, mais vulnerável emocionalmente se torna, porque passa a mudar sua personalidade para agradar os outros, passa a esconder partes de si mesmo, passa a viver tentando ser aceito ao invés de viver com autenticidade. E isso destrói lentamente sua identidade emocional. Pessoas fortes entendem uma coisa muito cedo. Nem todo mundo vai gostar de você. Nem todo mundo vai compreender suas escolhas. Nem todo mundo vai enxergar suas intenções corretamente. E tudo bem, porque maturidade emocional significa parar de transformar rejeição em destruição pessoal. Significa entender que algumas pessoas simplesmente não têm capacidade emocional para enxergar além da própria visão limitada do mundo. Mas indivíduos emocionalmente frágeis não conseguem aceitar isso. Eles entram em desespero quando percebem que não controlam a narrativa sobre si mesmos. Querem corrigir tudo, querem responder tudo, querem explicar tudo. Como se o silêncio fosse sinal de fraqueza, quando na verdade, muitas vezes o silêncio é o maior sinal de inteligência emocional. Porque pessoas sábias sabem escolher batalhas, sabem quando uma explicação vale a pena, sabem quando insistir só vai destruir ainda mais a própria paz. E talvez uma das maiores formas de liberdade emocional seja exatamente essa. Parar de sentir necessidade constante de ser compreendido. Porque no instante em que você aprende isso, algo muda. Você começa a observar mais, a reagir menos, a proteger sua energia, a perceber quem realmente merece acesso à sua mente. E sem perceber, começa a desenvolver uma presença completamente diferente. Uma presença calma, firme, silenciosa, difícil de manipular, difícil de abalar, porque finalmente entendeu que pessoas emocionalmente fortes não vivem tentando convencer o mundo sobre quem são. Elas simplesmente sabem. Existe uma diferença enorme entre ser transparente e se expor emocionalmente para qualquer pessoa. Mas infelizmente a maioria das pessoas nunca aprende essa diferença. Confundem sinceridade com excesso. Confundem proximidade com vulnerabilidade descontrolada. Confundem necessidade emocional com conexão verdadeira. E por causa disso, acabam entregando partes profundas da própria mente para pessoas que nunca tiveram intenção de cuidar delas. Talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas terminam emocionalmente destruídas. Elas revelaram demais para quem valorizava de menos.
Contaram dores para quem apenas ouviu por curiosidade. Compartilharam sonhos com quem secretamente torcia contra. Explicaram sentimentos para quem nunca se importou de verdade. E depois se perguntaram por que ficaram tão emocionalmente cansadas. Pessoas fortes entendem algo extremamente importante. Nem toda pessoa que escuta você merece conhecer sua alma. Porque existe gente que usa informações emocionais como ferramenta de controle. Observa suas inseguranças. Analisa seus medos. Percebe seus pontos fracos. E depois usa tudo isso contra você no momento certo. O problema é que pessoas emocionalmente carentes raramente percebem isso cedo. Porque estão ocupadas demais tentando ser aceitas. Tentando criar conexão, tentando fazer os outros gostarem delas. Só que existe uma verdade extremamente dolorosa. Quanto mais você precisa que gostem de você, mais vulnerável emocionalmente se torna. Porque começa a moldar seu comportamento baseado na aprovação alheia. E quando alguém vive assim, perde autenticidade, perde identidade, perde paz. Talvez você já tenha sentido isso sem perceber. A sensação de estar emocionalmente drenado depois de conversar com certas pessoas. Como se tivesse entregado energia demais. Como se tivesse se exposto além do necessário. E geralmente isso acontece porque você falou demais para quem não merecia acesso à sua profundidade. Pessoas sábias observam antes de revelar. Escutam antes de confiar. Analisam antes de se abrir emocionalmente. Porque entendem que proteção emocional também é inteligência. Hoje existe uma pressão absurda para compartilhar tudo. Redes sociais ensinaram as pessoas a transformar a própria vida em vitrine. Todo pensamento vira postagem. Toda dor vira exposição. Todo sentimento vira conteúdo. Mas o que quase ninguém percebe é que excesso de exposição emocional enfraquece sua presença silenciosamente. Porque quanto mais previsível você se torna, menos impacto emocional transmite. Mistério gera presença. Excesso gera desgaste. Talvez por isso pessoas silenciosas costumem parecer mais fortes emocionalmente. Porque ninguém consegue acessar completamente suas emoções. Ninguém sabe exatamente o que estão pensando. E isso cria profundidade psicológica. Enquanto pessoas que revelam tudo rapidamente acabam parecendo emocionalmente impulsivas. E impulsividade raramente transmite força. Pessoas fortes não entregam acesso total à própria mente imediatamente. Elas entendem que confiança deve ser construída. Porque uma das formas mais rápidas de perder paz emocional é abrir o coração para quem ainda não demonstrou maturidade suficiente para lidar com ele. Mas pessoas carentes ignoram sinais. Ignoram falta de reciprocidade. Ignoram desrespeito. Ignoram incoerências. Tudo porque têm medo de perder conexão emocional. E o medo faz as pessoas aceitarem coisas que destroem lentamente sua dignidade. Talvez essa seja uma das maiores diferenças entre maturidade emocional e dependência emocional. Pessoas dependentes precisam desesperadamente ser compreendidas. Pessoas maduras entendem que nem todo mundo merece acesso completo àquilo que elas sentem. E isso muda completamente suas relações. Porque agora elas não falam por impulso, não se explicam por ansiedade, não se expõem por carência. Elas escolhem cuidadosamente quem merece conhecer suas vulnerabilidades. E isso cria algo extremamente raro hoje em dia: presença emocional. Existe um tipo de pessoa que entra em um ambiente e transmite calma imediatamente. Porque não parece desesperada para agradar. Não parece desesperada para ser aceita. Não parece desesperada para provar valor.
E o cérebro humano percebe isso instantaneamente, porque segurança emocional transmite poder silencioso, enquanto necessidade emocional transmite fragilidade. Talvez seja exatamente por isso que algumas pessoas se tornam inesquecíveis sem fazer esforço. Elas não imploram atenção, não se justificam o tempo inteiro, não vivem tentando convencer os outros sobre quem são. Elas simplesmente existem com tranquilidade emocional. E isso é extremamente raro em um mundo emocionalmente barulhento. Mas existe algo ainda mais profundo. Quando você para de explicar tudo, começa a enxergar quem realmente se importa em entender você. Porque quem se importa observa suas atitudes, escuta seus silêncios, percebe seus detalhes, enquanto quem apenas sente curiosidade perde interesse quando deixa de receber acesso fácil à sua mente. E talvez essa seja uma das lições mais importantes da maturidade emocional. Aprender que nem toda pessoa merece conhecer a versão mais profunda de você. Existe uma razão pela qual algumas pessoas conseguem permanecer em paz mesmo diante de críticas, rejeições e mal-entendidos. Elas entenderam algo que a maioria nunca aprende. A necessidade constante de ser compreendido destrói sua liberdade emocional. Porque enquanto você depender da aprovação dos outros para se sentir bem consigo mesmo, sua paz sempre estará em risco. Sempre. Talvez seja exatamente isso que torna tantas pessoas emocionalmente instáveis hoje. Elas vivem tentando controlar aquilo que nunca poderão controlar completamente. A opinião humana. E opiniões mudam o tempo inteiro. Hoje alguém admira você. Amanhã a mesma pessoa pode criticar você. Hoje alguém entende suas intenções. Amanhã distorce completamente suas palavras. Então, por que entregar sua estabilidade emocional para algo tão instável? Pessoas fortes fazem diferente. Elas aprendem a sustentar a própria paz mesmo sendo mal interpretadas. E isso exige maturidade. Porque o ego odeia perder controle sobre a percepção das pessoas. O ego quer aprovação, quer reconhecimento, quer aceitação constante. Mas indivíduos emocionalmente inteligentes percebem algo extremamente libertador. Nem toda batalha emocional merece ser travada. Nem toda acusação merece resposta. Nem toda opinião merece espaço dentro da sua mente. Porque quanto mais você tenta convencer todo mundo, mais perde energia emocional. E energia emocional é uma das coisas mais valiosas da vida adulta. Talvez você já tenha sentido isso. Discussões que continuam ocupando sua mente por horas. Tentativas intermináveis de explicar suas intenções. Ansiedade causada pela necessidade de corrigir interpretações erradas. Tudo isso desgasta profundamente sua paz interior. Mas pessoas maduras aprendem algo diferente. Elas entendem que silêncio também é proteção emocional. Às vezes, o melhor que você pode fazer é simplesmente não participar, não responder, não insistir, não tentar salvar relações onde já não existe reciprocidade emocional. Porque existe uma diferença enorme entre comunicação saudável e desgaste emocional contínuo. E muitas pessoas confundem as duas coisas. Acham que insistir é demonstração de amor. Acham que se explicar sem parar vai finalmente fazer alguém compreender suas intenções. Mas quem realmente quer compreender você não precisa de justificativas infinitas. Pessoas sinceras observam suas atitudes. Enquanto pessoas manipuladoras exigem explicações constantes apenas para manter controle emocional sobre você. Talvez seja por isso que indivíduos emocionalmente independentes incomodem tanto algumas pessoas. Porque eles não reagem como esperado. Não entram em desespero para serem aceitos.
Não se humilham emocionalmente tentando corrigir todas as opiniões negativas. E hoje, isso virou raridade. Vivemos em uma era onde quase todos estão emocionalmente disponíveis o tempo inteiro, respondendo imediatamente, explicando imediatamente, reagindo imediatamente, como se o silêncio fosse perigoso. Mas o silêncio só é desconfortável para quem ainda não aprendeu a conviver consigo mesmo. Pessoas fortes conseguem permanecer em silêncio sem sentir necessidade de preencher todos os espaços emocionais, porque sabem que presença verdadeira não nasce do excesso de palavras, nasce da estabilidade emocional. E estabilidade emocional é construída quando você para de depender emocionalmente da visão dos outros. Talvez esse seja o motivo pelo qual algumas pessoas parecem tão difíceis de abalar. Elas não colocam o próprio valor nas mãos do ambiente externo. Não transformam rejeição em destruição pessoal. Não deixam críticas definirem a própria identidade. Porque finalmente entenderam algo fundamental. O mundo sempre terá opiniões sobre você, mas nenhuma delas precisa controlar sua paz. E quando você realmente entende isso, algo muda profundamente dentro da sua mente. Você começa a escolher melhor suas palavras, escolhe melhor suas batalhas, escolhe melhor quem merece acesso à sua energia emocional. E sem perceber, começa a se tornar alguém muito mais difícil de manipular, porque agora sua mente já não está desesperada por validação. Ela está focada em paz. E poucas coisas são mais poderosas do que alguém que finalmente encontrou paz dentro de si mesmo. Se você chegou até aqui, comenta a palavra controle. Eu quero saber quantas pessoas realmente entenderam a profundidade dessa mensagem. E se esse vídeo fez você enxergar algo diferente dentro da sua própria mente, se inscreva agora no canal Poder Silencioso, porque daqui para frente, sua forma de enxergar as relações humanas nunca mais será a mesma. Talvez uma das maiores ilusões da vida adulta seja acreditar que quanto mais você explica suas intenções, mais será respeitado. Mas na maioria das vezes acontece exatamente o contrário. Porque pessoas emocionalmente frágeis sentem necessidade constante de justificar a própria existência. Precisam explicar por que fizeram algo. Precisam explicar por que sentiram algo. Precisam explicar por que decidiram ir embora. Como se silêncio automaticamente significasse culpa. Só que pessoas fortes entendem algo extremamente importante. Nem toda decisão precisa de audiência. Nem toda escolha precisa ser anunciada. Nem toda dor precisa ser compartilhada. E isso cria uma força emocional silenciosa que poucas pessoas conseguem desenvolver. Hoje o mundo recompensa excesso. Excesso de opinião. Excesso de exposição. Excesso de palavras. Mas raramente ensina o valor do autocontrole emocional. Raramente ensina o poder de permanecer em silêncio diante da necessidade desesperada de ser compreendido. Talvez seja por isso que tantas pessoas vivem emocionalmente confusas. Porque falam demais e observam pouco. Reagem demais e refletem pouco. Se expõem demais e se protegem pouco. E sem perceber, acabam entregando a própria paz para qualquer pessoa que saiba provocar emoções nelas. Mas pessoas maduras emocionalmente fazem diferente. Elas entendem que silêncio não é fraqueza. Silêncio é seleção. É inteligência emocional. É consciência. Porque quanto menos você reage impulsivamente, mais clareza começa a enxergar. Você percebe quem realmente se importa. Percebe quem apenas quer controlar sua atenção. Percebe quem alimenta discussões apenas para provocar reação emocional.
E isso muda completamente suas relações. Talvez você já tenha percebido como algumas pessoas ficam desconfortáveis quando não conseguem mais controlar suas emoções. Elas provocam mais, insistem mais, tentam fazer você reagir. Porque pessoas manipuladoras precisam de acesso emocional para manter poder sobre você. E quando você aprende a permanecer calmo, o jogo psicológico muda completamente. Existe uma presença extremamente poderosa em alguém que não sente necessidade de provar nada. Alguém que não transforma cada conflito em um espetáculo emocional. Alguém que consegue simplesmente observar, respirar e seguir em frente. Porque hoje quase ninguém consegue fazer isso. As pessoas vivem emocionalmente aceleradas. Tudo vira crise. Tudo vira ansiedade. Tudo vira necessidade urgente de resposta. Mas pessoas fortes entendem que paz emocional exige desacelerar a mente. Exige aprender a não reagir imediatamente. Exige aceitar que algumas pessoas nunca entenderão você completamente. E tudo bem, porque maturidade emocional também significa parar de implorar compreensão. Talvez seja exatamente isso que cria aquela sensação de poder silencioso em algumas pessoas. Elas não parecem desesperadas. Não parecem emocionalmente dependentes. Não parecem precisar convencer o mundo sobre quem são. Elas apenas vivem com tranquilidade interna. E tranquilidade interna é rara. Principalmente em um mundo onde quase todos vivem tentando preencher vazios emocionais com atenção externa. Mas existe algo extremamente libertador quando você finalmente aprende a não explicar tudo. Você começa a proteger sua energia, protege seus planos, protege sua paz, protege sua mente. E percebe que nem todo mundo merece acesso completo àquilo que existe dentro de você. Porque algumas pessoas só entram na sua vida para consumir sua energia emocional, enquanto outras realmente agregam paz. E pessoas sábias aprendem a diferenciar as duas. Talvez seja exatamente por isso que indivíduos emocionalmente fortes costumam parecer mais reservados. Não porque odeiam pessoas, mas porque finalmente entenderam o valor do próprio silêncio. Entenderam que palavras têm peso. Entenderam que energia emocional é limitada. Entenderam que paz vale mais do que aprovação. E quando alguém realmente aprende isso, algo muda para sempre. Essa pessoa já não sente necessidade constante de ser compreendida. Porque finalmente percebeu que a verdadeira liberdade emocional começa no momento em que você para de tentar convencer o mundo sobre quem você é. No final, a maioria das pessoas passa a vida inteira tentando evitar julgamentos, tentando parecer corretas, tentando fazer todos entenderem suas intenções, como se a paz delas dependesse da aprovação do mundo. Mas existe uma verdade extremamente libertadora que poucas pessoas conseguem aceitar. Você nunca terá controle total sobre a forma como será interpretado. Nunca. Sempre existirão pessoas projetando inseguranças em você. Pessoas distorcendo suas palavras. Pessoas criando versões erradas sobre sua personalidade. E tentar controlar tudo isso é uma batalha emocional impossível de vencer. Talvez seja exatamente por isso que tanta gente vive emocionalmente cansada. Porque passam anos tentando carregar uma imagem perfeita diante dos outros. Tentando impedir críticas. Tentando evitar rejeição. Tentando convencer pessoas emocionalmente incapazes de enxergar além da própria visão limitada. Mas pessoas fortes entendem algo muito diferente. Elas sabem que paz vale mais do que explicações infinitas. Sabem que dignidade emocional vale mais do que aprovação temporária. Sabem que silêncio muitas vezes protege mais do que palavras.
E isso muda completamente a forma como elas caminham pelo mundo. Porque agora já não precisam convencer ninguém sobre quem são. Já não entram em desespero para serem aceitas. Já não perdem energia tentando corrigir todas as interpretações erradas. Elas simplesmente vivem. Com tranquilidade. Com presença. Com controle emocional. E poucas coisas transmitem mais poder do que alguém emocionalmente estável em um mundo cheio de pessoas emocionalmente impulsivas. Talvez por isso indivíduos silenciosos costumem parecer tão fortes. Eles não vivem tentando preencher todos os espaços com palavras. Não sentem necessidade constante de validação. Não se desesperam diante da rejeição. Porque entenderam algo extremamente raro. Seu valor não depende da compreensão das pessoas. Seu valor não depende da permanência de ninguém. Seu valor não depende da opinião de quem nunca enxergou sua profundidade de verdade. E quando você realmente entende isso, algo muda dentro da sua mente. Você começa a proteger mais sua energia. Protege seus planos. Protege seus sentimentos. Protege sua paz. Porque finalmente percebe que nem todo mundo merece acesso completo à sua vida emocional. Existe um tipo de força extremamente silenciosa em alguém que consegue permanecer inteiro sem precisar explicar tudo o tempo inteiro. Alguém que consegue seguir em frente mesmo sendo mal interpretado. Alguém que já não transforma críticas em destruição pessoal. Porque essa pessoa finalmente aprendeu a maior lição emocional da vida adulta. Você não precisa ser compreendido por todos para viver em paz consigo mesmo. E talvez seja exatamente isso que diferencia pessoas emocionalmente livres de pessoas emocionalmente dependentes. Enquanto umas vivem tentando controlar a percepção dos outros, as outras simplesmente vivem com autenticidade silenciosa, sem excesso, sem desespero, sem necessidade constante de aprovação. E no final, as pessoas mais fortes nunca foram aquelas que mais falavam sobre si mesmas. Foram aquelas que aprenderam a controlar a própria mente enquanto o resto do mundo era controlado pelas emoções. Se você chegou até aqui, comenta a palavra silêncio. Eu quero saber quantas pessoas realmente entenderam a profundidade dessa mensagem. E se esse vídeo fez você enxergar algo diferente dentro de si mesmo, se inscreva agora no canal Poder Silencioso, porque daqui para frente, sua mente nunca mais será a mesma. Existe algo que quase ninguém percebe até começar a amadurecer emocionalmente. Muitas vezes, o silêncio salva você de pessoas que as palavras jamais conseguiriam mudar. Porque existem relações onde não importa o quanto você explique seus sentimentos. Não importa o quanto tente demonstrar boas intenções. A outra pessoa já escolheu enxergar apenas aquilo que deseja enxergar. E insistir nisso destrói lentamente sua saúde emocional. Talvez você já tenha vivido exatamente isso. Conversas intermináveis, explicações infinitas, tentativas desesperadas de ser compreendido, enquanto no fundo, nada realmente mudava. Porque algumas pessoas não querem compreensão, querem controle emocional, querem manter você preso em ciclos de justificativas. Querem manter acesso constante à sua atenção e energia mental. E pessoas emocionalmente frágeis caem facilmente nisso, porque confundem insistência com conexão. Confundem desgaste emocional com amor. Mas indivíduos fortes entendem algo extremamente raro. Nem toda relação pode ser salva. Nem toda pessoa merece permanência. Nem toda conexão merece seu desgaste emocional. E aceitar isso exige maturidade. Porque o ego odeia desapego. O ego prefere insistir em relações quebradas apenas para evitar a sensação de perda.
Só que pessoas sábias entendem uma verdade extremamente importante. Às vezes, a maior demonstração de amor próprio é simplesmente se afastar em silêncio, sem escândalo, sem vingança, sem necessidade de provar nada. Porque paz emocional vale mais do que vencer discussões intermináveis. Talvez seja exatamente por isso que algumas das pessoas mais fortes parecem tão tranquilas. Elas já entenderam que não precisam responder tudo. Não precisam convencer todo mundo. Não precisam lutar por validação o tempo inteiro. Porque finalmente descobriram algo libertador. O silêncio certo protege mais sua mente do que 1000 explicações dadas às pessoas erradas. E quando você realmente aprende isso, sua vida muda. Você para de correr atrás, para de implorar compreensão, para de entregar acesso emocional para qualquer pessoa. E sem perceber, começa a desenvolver uma presença muito mais forte. Uma presença calma, reservada, difícil de manipular. Porque agora sua mente não está mais desesperada para ser aceita. Ela está focada em preservar paz. E poucas coisas são mais perigosas emocionalmente do que alguém que finalmente aprendeu a proteger a própria paz interior. Talvez a maior mudança emocional que alguém possa viver seja perceber que nem toda explicação traz paz. Às vezes, quanto mais você tenta fazer alguém entender sua dor, mais se machuca no processo. Porque algumas pessoas simplesmente não possuem maturidade emocional suficiente para enxergar além do próprio ego. E insistir em ser compreendido por elas destrói lentamente sua energia mental. Mas pessoas fortes entendem algo extremamente raro. Elas sabem que silêncio também é respeito próprio. Respeito pelo próprio tempo, pela própria paz, pela própria saúde emocional. Hoje o mundo inteiro parece desesperado por atenção, desesperado por validação, desesperado para ser visto. Mas indivíduos emocionalmente maduros fazem o oposto. Eles escolhem cuidadosamente onde colocam energia emocional, porque sabem que atenção também é poder. E desperdiçar poder emocional com pessoas erradas enfraquece lentamente sua mente. Talvez por isso tantas pessoas pareçam emocionalmente esgotadas hoje. Elas estão tentando carregar relações que já acabaram emocionalmente faz tempo. Tentando salvar conexões que só existem por hábito. Tentando convencer pessoas que já decidiram não enxergar seu valor. E isso cria um desgaste invisível extremamente perigoso. Porque enquanto você luta desesperadamente para ser compreendido, vai se afastando cada vez mais de si mesmo. Mas existe um momento em que você finalmente entende. Você não precisa explicar sua verdade para todo mundo. Não precisa transformar sua vida em defesa constante. Não precisa implorar que entendam suas intenções, porque quem realmente observa suas atitudes sinceramente, não precisa de justificativas infinitas. E quando você aprende isso, algo muda profundamente dentro da sua mente. Você desacelera emocionalmente, respira mais, observa mais, reage menos. E começa finalmente a perceber quem realmente merece acesso à sua energia. Porque maturidade emocional não é vencer todas as discussões. Não é convencer todas as pessoas. Não é controlar todas as opiniões. Maturidade emocional é preservar sua paz mesmo quando o mundo insiste em provocar você. E poucas pessoas conseguem fazer isso. Porque exige autocontrole. Exige consciência, exige coragem para não correr atrás de validação o tempo inteiro. Talvez seja exatamente isso que cria aquela presença silenciosa tão poderosa em algumas pessoas. Elas não parecem desesperadas, não parecem emocionalmente dependentes.
Não parecem precisar provar valor constantemente, porque finalmente entenderam algo extremamente libertador. O verdadeiro poder emocional nasce no momento em que você para de tentar convencer o mundo sobre quem você é. Se você chegou até aqui, comenta a palavra paz. Eu quero saber quantas pessoas realmente entenderam a profundidade dessa mensagem. E se esse vídeo falou diretamente com algo dentro da sua mente? Se inscreva agora no canal Poder Silencioso, porque daqui para frente, você nunca mais vai enxergar silêncio da mesma maneira.